Agradeço muito E esta oportunidade de criar este espaço de conversa e de a gente poder trazer este tema, que é uma grande paixão para mim, este tema da morte, né? E que ao mesmo tempo gera tanta contração e tanto medo, né? Então a gente sim, poder abrir esse tema é importante, eu acho. E, e não que a gente vai falar de verdades, vai falar de experiências e das claro. perspectivas que cada um vivenciou, né? Respeitando a experiência de cada um, mas trazendo por, porque bom, me apresentando um pouquinho, você falou para me apresentar, Claro, sinta-se à eu tive, vontade. tive a oportunidade de ir para a Índia desde muito cedo, na comunidade do Osho, e ali teve um choque cultural, porque não só tinha a visão do Osho e da comunidade, mas também a cultura hindi, indiana, né? E todo o processo em relação à morte, que eles cremam os mortos, né? Então, na Sim, comunidade, cada vez que... Eu fui com 12 anos e passava 3 meses, todos os anos, nessa comunidade. E cada vez que morria alguém da comunidade, era uma grande celebração. Grande. Traziam o morto, o corpo, cheio de flores, no meio do Buda Hall, que era onde se fazem as meditações, e tinha música ao vivo por 1 hora, onde 1.000, 2.000, 3.000 pessoas dançavam, né? Celebrando este momento onde a pessoa estava fazendo a passagem, fez a passagem, celebrando a vida dessa pessoa. E juntos, em caravana, a gente levava até o crematório, que eram 500 metros, e a gente presenciava o fogo e ao som da música ao vivo. Então, isso certamente criou uma conexão em relação à morte diferente do que na Argentina, em Buenos Aires, era, né? O primeiro contato, quando eu tinha 7 anos, morreu meu avô, e eu não fui, a gente não foi no velório porque meu pai achou que ia ser ruim para a gente, né? E quando eu tive a oportunidade por primeira vez e ver esse contraste da Índia com, eu falei, não, eu quero morrer na Índia, eu quero morrer aqui, imagina. sim, Sim, sim. Eu vou te interromper um momentinho só para poder abrir mesmo essa temática, porque assim, é uma temática bem profunda, eu sinto, né? Eu sinto que toca muitos de nós, né? Talvez uma temática que traz um pouco de desconforto, né? Mas a gente quer quebrar os padrões. A gente está aqui para realmente quebrar os padrões, reconstruir verdades, verdade que são verdade para cada um e convidando assim, as pessoas a se abrir para outras perspectivas que não seja da perspectiva, digamos, convencional, né? Que a gente tem, o que a gente recebeu a nível social, cultural, familiar, que é a morte e que só pensar nela ou falar nela já assusta, né? Então é melhor não falar da morte porque, sabe, tipo, traz uma má sorte ou melhor não pensar na morte, né? Então, eu sinto que, assim, o nosso objetivo, a nossa intenção, acredito que é para a gente poder aliviar um pouco essa carga, né, emocional sobre essa temática que por muitas pessoas é considerado um tabu, uma temática tabu, algo que não é bom falar, melhor esconder, melhor não ver, melhor não pensar, né? E falando da morte, é muito interessante porque nós somos o mundo, né? Então, cada país tem uma crença sobre a morte, tem uma forma de ver a morte que é muito diferente, né? Por exemplo, eu estou aqui no Brasil, eu sou italiana, e eu estou aqui no Brasil, né? Você é brasileiro, mas já viveu em muitos argentino. lugares nesse momento. Argentino, verdade, desculpa. Argentina. E você está nesse momento em Bali, não foi? Sim, Tá na Indonésia, né? Onde também, né, as pessoas, a cultura de lá na Indonésia, né, vê a morte
de uma forma completamente diferente da nossa, como, por exemplo, pode ser no México, que vê a morte como e assim, passa por esse processo de morte a nível de experiência também de forma muito diferente, né? Para dizer que cada um também abraça a perspectiva que sente ser mais saudável e mais verdadeira por si, né? Então, assim, a minha intenção aqui hoje contigo é poder, digamos, desmistificar, como se diz em português? Isso mesmo. Desmistificar, né? Esse lugar da morte, como poder, assim, nos aprofundar um pouco mais para entender o que é a morte, né? O que realmente significa, né, para nós. E por que o ser humano tem tanto medo da morte, né? Então, eu quero abrir novamente as portas para você, né? Essa palavra sobre isso, né? Sim, falou perfeito. E, e muito obrigado por trazer essa intenção que a gente, como eu falei antes, pode compartilhar perspectivas, né? Ideias, experiências, e não necessariamente vão ser as verdades verdadeiras, né? Porque, mas eu posso dizer, eu me dedico a dar sessões de hipnose hoje em dia, né? Oh, E nas sessões de hipnose a gente faz regressão. E já dezenas e dezenas de vezes venho experimentando pessoas que lembram vidas passadas e o processo de ir através da vida passada às vezes leva ela até a morte, até o momento onde ela morre nessa vida. E todas as pessoas relatam mais ou menos uma experiência parecida, quando deixam o corpo, começam a flutuar, vão até outro momento onde tem uma integração da vida que acabou de deixar, uma limpeza energética para deixar a vibração humana e se tornar um ser de luz, onde vai escolher uma nova vida. É algo impressionante, porque são pessoas que não é que têm conceitos ou ideias, todas relatando algo parecido. Eu mesmo já recebi muitas sessões e já vivenciei isso também. Então, o que me dá uma perspectiva um pouco mais ampla da sensação de que a morte não é o fim, mas uma transição, né? Então, isso já me dá uma leveza de sentir que tem algo maior acontecendo, além de eu neste corpo físico, né, para começar. Ao mesmo tempo, a gente, nesta vida, experiencia a morte em diversas doses, né? Diversas, múltiplas vezes, porque a morte não somente é a morte física, mas também a morte de padrões, a morte de relacionamentos, a gente, o fim de processos se sentem como uma morte, né? E a gente normalmente sofre muito nesses processos, porque é como se ao um processo morrer, a gente fica no vazio, né? E fica perdido, porque a nossa identidade está construída em base a nossos apegos, aquilo que fazem parte do nosso mundo, mas quando algo chega ao fim, de repente, aonde que eu estou? O que está acontecendo? Algo morre, mas ainda algo não aconteceu. E esse período do meio é como um terremoto, né? Que joga abaixo estruturas e de repente me encontro. Isso, esse processo de transformação é um processo de muito valor, eu considero. E aprender a ter gosto por esse momento traz algo novo, né? Traz uma nova forma de viver, que não é correr para tentar preencher esse vazio com algo novo imediatamente, mas esperar a que
esse algo novo surja de uma nova inspiração e não do medo de me agarrar a algo que me dê uma estabilidade, né? Sim. Isso, né? Você percebe isso? Sim, com certeza. Sim, com certeza. Eu sinto, assim, como você falou, né, que realmente a morte não é o fim, a morte é uma transição. Eu, quando penso na morte, né, logo me vem uma imagem da carta do tarô de Marsella, que é o tarô da morte, ou seja, o arcano sem nome, né? E ela assusta muito essa carta quando sai do tarô. Eu tenho conhecimento do tarô e justamente é isso, né? As pessoas se assustam quando vê essa carta, mas ela é uma carta absolutamente positiva, sabe? Porque ela traz um processo, um momento de renovação, né? Eu acredito que nós, seres humanos, somos seres imortais. Eu estou convencida disso, sabe? Porque o nosso espírito, ele é imortal, ele não morre, né? Os nossos pensamentos, nossos valores não morrem, a nossa alma não morre, né? E o corpo morre, eu acho que mais que morrer, ele se transmuta, né? Porque a gente tem essa tradição aqui de enterrar os corpos. Na Índia tem a tradição de queimar, né? E o corpo simplesmente ele se transmuta em outra coisa, em cinza. E aquela cinza se torna parte desse planeta Terra. E que com o tempo vai se criando e vivendo, tomando outra forma. Então, é como uma reciclagem, né? Então, nada se perde realmente. E tudo é em constante transformação. Então, para mim, a morte é esse processo, né? Então, quando eu penso nela, eu me lembro, assim, que na minha infância, eu pensava muito, muito na morte. Eu não sei porquê, mas eu me lembro de ter pensado tanto, tanto, tanto. E para poder entender o que era para mim a morte, eu fechava os olhos e eu me imaginava que, assim, que eu acabava de existir, como que tudo ficava escuro e que eu não tinha mais nenhum tipo de vínculo com nada externo, sabe? Como se aquela televisão, aquele brinquedo, aquela coisa não tinha mais significado e valor para mim. Então eu entendo hoje, adulta, que realmente a morte ela ajuda a gente a entender, a gente ainda vivo, ajuda a gente a entender quanto nós estamos identificados com as coisas materiais externas a nós, né? Então, a gente tem medo da morte quando quando nós nos identificamos em algo que é externo, quando não conseguimos encontrar a nossa verdadeira essência, quando não conseguimos desenvolver nós bons valores e princípios, quando não conseguimos adquirir sabedoria através das nossas experiências pessoais, então começamos a ter a necessidade de nos apegar a alguma coisa, algo que nos ajuda a ter uma imagem, uma ideia de quem somos. Então, projetamos e queremos algo externo. Então, usamos as nossas energias, a nossa mente, que é assim, um instrumento extremamente poderoso para conseguir algo que, na verdade, é superficial, que não vai realmente trazer uma qualidade de vida e não vai também trazer uma qualidade também nesse momento de passagem, de transformação, né? Então, eu gosto de dizer que a morte, sim, para mim a morte é uma maestra, né? Ensina a gente a viver. Porque Sim. se não tivesse a morte, a gente... Imagina se a gente não tivesse a morte, né? Meu Deus, Uma meu vida Deus. eterna no sentido de a gente ficaria perdendo, desperdiçando ainda mais o nosso tempo. Já a gente faz isso agora, sabendo que a gente um dia vai morrer. E se a gente não tivesse consciência da morte, se não tivesse a ideia de que a gente um dia vai morrer, a gente talvez não teria consciência de que estamos vivos, sabe? De que temos vida e que essa vida ainda é importante para ser vivida, sabe? Porque após esse processo da morte, a gente vai ser outra coisa. Vai ser outra coisa. E você tocou nesse ponto de você, de criança, você praticava
morrer em vida. Eu Né? praticava, é uma coisa E absurda. isso é algo maravilhoso, essa prática, porque o que eu aprendi com a morte é a relaxar, né? A arte de relaxar, algo que nós humanos não sabemos. A gente foi treinado a ser eficientes, a gente correr atrás dos nossos sonhos, a gente estar sempre em certa rigidez, enfocado em atingir algo, algum tipo de meta que nos dê finalmente aquele preenchimento que tanto a gente busca, né? E esse mecanismo que a gente constantemente está alimentando cria mais e mais ansiedade e frustração, porque a gente chega na conclusão desse desejo, mas vê depois de pouco tempo que não era isso, né? Mas a gente não se dá conta de que tem uma enganação, uma confusão em a gente pensar que projetando nossa felicidade em algum lugar, ou em alguma pessoa, ou em alguma realização, a gente vai achar a realização. Né? E o que a gente acha é frustração, porque não está lá. Né? E no momento que a gente traz a morte como uma aliada, como uma mestra, que para mim também a gente de repente percebe que a vida está acontecendo agora. Né? Agora, só tem agora. É a morte, vai chegar sempre no agora. Mesmo que seja daqui a 3 dias, a 20 anos, vai ser agora. Não amanhã, depois de amanhã. Então, nos dá um sentido de perspectiva em relação a certa urgência por viver, e não por deixar de viver e pospor e deixar para amanhã. Né? Então, traz presença em tudo que a gente está fazendo, seja em uma relação, em um encontro, em um trabalho, no que seja que a gente estiver em contato, traz presença, porque a vida é agora. Então vamos fazer o melhor possível, né? Dentro deste agora. E quando a gente traz de perto essa perspectiva de que a vida é agora, a gente de certa forma relaxa e deixa dissolver todas as projeções no futuro para poder vivenciar este momento de uma forma mais tranquila, né? Mais entregue, né? Com certeza. Eu sinto que sinto que a gente deveria, assim, pensa mais na morte, sabe? Não no sentido de, que depois vai acabar tudo, vou perder todo mundo, vou perder tudo que eu construí. Mas pensar mais na morte no sentido de a gente aprender, justamente através dessa maestra, dessa guiança, né? Que tudo que a gente pode levar com nós, né? São as nossas experiências, é a nossa sabedoria, né? E o amor que de alguma forma a gente cultiva, expande, né? E que também é imortal porque vai seguir existindo também na vida, no coração das pessoas que a gente amou, né? Então, quanto mais sinto que a gente, como posso dizer, quando a gente pensa nesse lugar da morte, também é uma forma da gente entender como eu posso viver esse presente, né? Como você falava, esse momento de agora, da forma mais autêntica possível, da forma mais presente e consciente, para que quando chegue meu momento, eu não fique tão desesperado, sabe? Para que eu Sim, possa chegar nesse momento e dizer: não, eu fiz o que tinha que fazer, eu entreguei o meu recado. Qual era o teu recado? sim, Eu fiz o melhor que pude, eu me realizei como ser humano, eu vivi a minha vida como ser humano. Então, sabe, eu me permito aceitar esse processo sem esse medo, sabe, de perder, sabe, o apego, esse lugar do apego. Não, eu quero ainda, eu quero estar aqui, sabe? As mortes traumáticas normalmente acontecem por causa disso, né? E acontece também porque as pessoas que estão ao redor, né, de quem está fazendo a passagem, também está nesse lugar de apego muito forte
que é uma forma de prender esse ser que simplesmente viveu o seu tempo, que agora tem que transmutar, né? Que é se tornar outra coisa, né? Então, sim, e esse apego é o maior desafio da nossa experiência humana, sabe? Apego às relações, apego aos bens materiais, apego a qualquer, a gente se apega a qualquer coisa para essa ilusão de segurança, né? A gente sim. se apega a tudo que é externo, menos ao que realmente é eterno e é nosso, que nos pertence, que são nossos valores, né? A nossa verdade, que ninguém pode Quem, tirar de nós. quem eu sou, né? O Exatamente. enraizamento em quem eu sou, aqui e agora, é a estabilidade, é a segurança. Eu estou aqui, isso é certo. O resto Isso é vai certo. saber, mas aqui eu estou, né? E o tema de chegar no momento da morte e poder relaxar e se entregar tem muito a ver de como a gente certamente viveu nossa vida. Claro. Porque se a gente chega a esse momento com uma grande lista de pendências, vai ser difícil a passagem, vai ser uma briga, né? Morte, me dá mais um ano para eu terminar? Não, a morte é agora. Então, essa prática, eu sempre pratico isso quando subo no avião, sempre assim. Fecho os olhos um momento e me conecto e vejo o que no meu campo está pendente, o que vem na minha mente de pendências. Às vezes são coisas simples, como falar para uma pessoa o que eu sentia por ela, ou dizer eu sinto muito pelo meu erro, sabe? Sim, Isso é algo fundamental para poder se esvaziar de dependências e estar disponível a cada momento para aquilo que a vida está trazendo. Ao invés de estar coletando pendências e carregando uma sacola pesada de coisas que eu deixei de fazer e que estão continuamente num looping mental me atrapalhando, né? Então, de novo, esse exercício de falar e de trazer a morte faz com que a gente pare e diga: peraí, não posso mais deixar pendente isto. Eu tenho que resolver hoje, o antes possível, né? Resolver. sim. Eu me lembro muito de uma. Eu me mudei ao Brasil com 18 anos e cada vez que voltava à Argentina, eu ia visitar minha avó, todos eles, mas a minha sensação interna era: eu vou fazer deste encontro o melhor que puder para que, se ele partir enquanto eu não estou, não tenha nada pendente, né? Por mais que seja um encontro de uma hora, de meia hora, eu estava ali presente com meu avô, que estava doente. Então, eu tinha essa fragilidade. Então, o dia que eu recebi a ligação de que ele tinha morrido e eu fui imediatamente para a Argentina, eu estava em paz, porque não tinha pendência com ele. Não tinha necessidade de ter falado algo. Eu falei tudo a cada momento que eu estava com ele, né? E isso me traz uma compreensão de que cada momento é único e está morrendo ao mesmo tempo, né? Está Sim, morrendo o tempo inteiro. A cada momento sim, passou. Então, isso me trouxe como uma sensação de não pode deixar passar um momento. Tem que falar o que tem que ser dito agora, porque com depois já é certeza. tarde, né? Então, essa lista de dependências, quando a gente pensa na morte, é muito importante, né? Porque é como dizer, bom, vou me dedicar a resolver tudo isso, esse bucket list, isso que eu deixei para trás, bucket list. E assim eu posso então me dedicar a seguir aquilo que eu almejo também, né? Estar disponível para seguir a inspiração do meu coração. Sim, com certeza. Tem uma linda música, que agora não me lembro o nome do artista, que ele fala: nada se perde, tudo se Tudo se transforma. transforma.
se transforma. Acho que é Dexler, uma coisa Yes, assim, não me lembro. é uruguaio, sim. Sim, É muito exato, lindo. exato. E tem todo sentido, né, sobre aquilo que a gente está falando. Eu quero trazer uma pergunta para as pessoas que estão aqui participando com a gente. E vocês podem comentar também. Se vocês soubessem que vocês têm só um dia de vida, o que que vocês fariam? Como vocês utilizariam esse tempo precioso na vida de É uma boa vocês? pergunta. É uma boa pergunta, né? Convido O vocês que... para comentar, escrever, se vocês quiserem. Uhum, Sim. uhum. O que você E faria, Prêmio? eu ligaria para todo o círculo de amados e deixaria gravado alguns vídeos, né? Eu sempre falo isso para quando tem alguém que eu conheço que tem algum parente que está morrendo, eu falo, faça uma entrevista. Entrevista essa pessoa, deixa ele falar algo que deixe eh, algo que ele sentiu que deixou para trás, que não fez, algum aprendizado, o que aprendeu, o que se arrepende, né? Que deixe um legado. E eu faria isso, compartilharia tudo que eu puder e deixaria isso registrado, né? Eu sempre estou registrando momentos, né? Seja por áudio, por porque o dia da manhã isso vai, eu vou poder, por exemplo, o meu pai, vou poder falar com meus netos, vai saber, né? Ou minha avó, ela cantando, eu vou poder mostrar isso. Eu acho que isso tem um valor, né, para não se perder. Então eu faria isso, basicamente, não é nada demais. Porque como eu já venho me treinando a não deixar pendências, então não é que tenho uma Sim, grande lista, é mais sim, é mais dizer quanto eu amo as pessoas que eu amo, que eu já estou dizendo, né? sim. Eu também. E Eu você? contaria, eu encontraria pessoalmente todas as pessoas, sabe? Para dizer, oh, eu te amo. Nunca esqueça isso, sabe? Eu faço muito isso com a minha família, por exemplo, que a minha família mora toda na Itália, né? E a distância realmente ajudou muito, sabe? A gente a valorizar mais, né? O amor que a Sim, gente sente um com o outro. E acontece isso realmente, que quando a gente perde algumas coisas, quando a gente não tem mais contato com algo que, né, que para nós é importante, a gente começa a entender, a valorizar mais. Só quando a gente perde, às vezes, né? Então, como nesse caso com a morte, só quando uma pessoa, né, querida morre, aí a gente se dá conta, nossa, quanto é importante, quanto foi importante aquela pessoa para mim, sabe? Eu tenho minha avó, que ela tem 90 anos, para mim é uma mãe. E ela já tá bem assim, de saúde bem delicada, né? E outro dia foi incrível. Eu sonhei ela e eu sonhei que foi assim correndo em direção dela e chorando, falando: "Vó, eu te amo. Eu te amo, eu não quero que você vá embora sem saber quanto você foi importante para mim". Eu senti que ela me salvou minha vida, ela me cresceu, né, por um período da minha infância. E eu sonhei isso com ela, sabe? O dia seguinte eu acordei com, nossa, uma emoção tão forte que eu liguei para ela chorando, falando do sonho, dizendo: Nossa, eu quero que você saiba todos os dias quanto eu te amo, sabe? Então, sinto, eu acho que é isso o grande pendente que a gente nunca tem que deixar, sabe? sim, Até as ainda que a gente pessoas, as está vivo, relações, as né? pessoas, As exatamente, as pessoas, porque relações, sabe? eu, Né? eu, eu Além, claro, do próprio projeto de vida, né? Mas a nível assim afetivo, sabe? Eu sinto que isso tem muito valor, pelo menos para mim pessoalmente é algo muito importante, né? sim, sim. E, e ao Sim. mesmo tempo, Desculpa uma coisa, só fala, te interromper um momentinho, Paco, que eu queria só um momentinho ler os comentários aqui, o sim, pessoal sim, me sim, respondeu. Posso? Mas, a morte é um dia que vale a pena viver, com certeza. Tem um imperador romano que falava uma boa vida prepara para uma boa morte, né?
aqui Sim. exatamente isso, né, também. Aí fala a Ritz, entraria em contato com todas as pessoas e deixaria cartinhas para o futuro. Ótimo. Lindo. Cristiane, passaria meus momentos de pessoas, acho que é com pessoas, né, as quais amo e confio, como passei esses meses agora em confinamento. Registraria também a quem não poderia reunir. Olha, essa pandemia também trouxe um pouco, sabe? Sim, Né? muita, muita. Muito Nos fez familiarizar muito também com a morte, não foi? e também a morte de estruturas, né? As nossas próprias estruturas, porque de repente toda a vida que a gente construiu não está mais, está em pausa e vai saber se vai se repor da mesma forma, né? Então essa também é uma grande morte, morte que está acontecendo de forma histórica mundialmente. De Claro. repente para tudo e tem que ficar sozinho em casa ou sozinho com pessoas, mas tudo isso certamente traz um grande ensinamento, né? O de estar confinado e de ter esta pausa para poder retrair um pouquinho e observar como que eu estou levando minha vida, reevaluar um pouco tudo, né? E isso é um processo importante, porque muitas vezes a gente vai no automático daquilo que a gente pensou que era importante, mas agora, tomando um pouquinho de distância, pensa de novo: será que é mesmo isso? Às vezes a vida que eu preciso é mais simples do que estar correndo tanto, né? Isso é um questionamento importante que toda esta pandemia está trazendo como convite, de forma global. É, e tem uma história que a gente todos vivemos, né? De a gente como criança fala para nossos pais ou para quem for que estava cuidando da gente, fala: ah, pai, mãe, eu estou com sede. Aí nossos pais dizem: filho, não se preocupe, quando você tiver uma carreira e fizer dinheiro e tiver respeito, e tiver uma casa, e tiver filhos e uma esposa, você aí vai calmar a sua sede. Então a gente, que aconteceu? Passaram 30 anos e ainda tenho sede, né? Era muito Claro. mais simples, era muito mais simples. Era só beber água, mas a cultura nos ensina que como a gente não está completo, tem que correr atrás, ir atrás para se sentir realizado. E a sensação que a gente construiu é de vazio interno, porque se eu penso que falta algo, eu vou sentir que falta algo, e isso vai fazer com que a minha mente vá atrás da solução disso algo, dessa sensação interna de vazio. Então a mente o tempo inteiro está tentando me trazer algo que me deixe satisfeito. E sempre parece ser a próxima coisa que finalmente vai me trazer isso. E nunca é. É o ciclo vicioso dos 99 desejos. Sempre falta um para o 100. Né? Sim, claro. Então, de novo, a morte o que me traz é a consciência de parar. Parar esse sistema que está construído ao inverso, onde eu nego a presença, o milagre que está acontecendo algo e projeto tudo em algum lugar através das coisas e das pessoas, né? Sim. Então, de novo, o parar por um momento e perceber o que está faltando mesmo, né? O que falta em mim? Por que eu fico tão ansioso em ir atrás das coisas? E essa paragem é como a morte, porque precisa, para parar de verdade, dissolver todas as minhas construções e ficar nu, agora, para realmente eu entrar em contato com a presença de quem eu sou. Então, esse é um processo de morrer antes de morrer, né? Uma prática que a gente pode escolher todos os dias, de parar esse sistema onde projeta a solução em algum lugar
e ver realmente o que está faltando, né? Sim. Isso para mim é uma das práticas mais importantes, né? Que a gente pode ter. Eu E esse acredito sim. isso, olha, que para a gente compreender o que é realmente a morte, eu acho que a gente deveria observar mais a natureza. Porque a natureza, ela traz realmente o significado mais autêntico do que é a morte, né? Se a gente pensa, como a natureza, a gente passa por ciclos, né? A natureza nos traz as estações, né? Primavera, inverno, né? Verão, outono, né? Então, é um processo, uma ciclicidade que traz uma morte, né? Ou seja, um novo ciclo, né? Como algo que está concluindo, né? Na verdade, para se tornar outra coisa. Não é como uma visão que algo se corta e começa outra coisa, mas é como se aquele processo fosse um movimento único, né? Como se essa ciclicidade fosse um suspiro mesmo, único, né? Que traz todo esse sentido também, né? Então, essa natureza, né? Que passa pelo inverno, então ela entra, você vê os animais, né? Que vão, eles como o urso, né? Eles vão em letargo, se diz sim em português, letargo, que ele vai dormir, né? Os animais entram na própria casinha e fica por todo esse momento, por esse ciclo, né? Para depois sair novamente, né? Então depois vem a primavera e as folhas na natureza começa a despertar de novo, né? É uma renovação, renascimento. Nós mulheres passamos por esse ciclo também através do nosso ciclo menstrual, né? Então é bem significativo isso também. A gente Sim, sente isso no nosso corpo, né? Não só nós mulheres, mas eu também. o ser humano, o homem, sente isso dentro de si. Tanto que no inverno a gente está mais interiorizado, está mais Recolhido. recluso, né? Recolhido, isso. Então é um processo, né? Para que realmente uma nova consciência possa se despertar, para que uma nova energia, uma nova vitalidade, uma nova vida possa nascer disso, né? E é assim mesmo. Sim, e também trazer a morte como uma aliada, também o que ensina é a poder se relacionar com o desconhecido de uma maneira saudável, né? Porque normalmente a gente rejeita o desconhecido porque dá medo, né? A gente aprendeu a ter medo do medo e isso faz com que a gente crie uma vida onde a gente está em controle, né? Uma vida segura. Eu sei o que está acontecendo, está tudo check, check. Ah, pronto, eu posso relaxar, né? Mas isso faz com que a gente perca de viver intensamente aquilo que a gente mais almeja, que é a aventura, né? O Sim, mistério. Então, no momento que a gente começa a se relacionar de uma maneira mais, mais suave com o conceito da morte, então a gente talvez possa se permitir habitar espaços novos, onde parece que é a morte, porque eu não sei o que vai acontecer do outro lado do medo, né? E não estou falando de se colocar em situações de risco físico, mas de risco em relação à identidade que eu construí, à imagem que eu tenho de mim mesmo, né? Eu muitas vezes almejo algo, mas me dá tanto medo que parece que eu vou morrer se eu encarar isso. Mas ao mesmo tempo, do outro lado, tem uma aprendizagem, um crescimento muito importante. Tanto é que eu tenho esse apelo. Então, o medo também é um mestre, porque está me apontando para uma porta que vai me levar a eu poder me experienciar desde uma nova perspectiva, né? Então, para isso, precisa, de certa forma,
parar de ter medo do medo e usá-lo para me guiar aonde eu preciso caminhar, né? Porque ao mesmo tempo tem excitação, entusiasmo, mas se a gente fica paralisado pelo medo, então a gente não vai sair do lugar e vai ser uma vida pobre, né? É ir Então, atrás, é ir além da face do medo, né? Se a gente só para na frente do medo, a gente só vê o medo e fica paralisado. Mas se a gente começa a lidar com o medo de outra forma, do tipo, ok, tô sentindo esse medo, mas o medo de quê? Ou seja, o que que eu tenho realmente medo? O que que aconteceria se eu superasse esse medo? O que que está me ensinando esse medo? Ou seja, qual virtude esse medo me traz? Em vez de olhar só o desafio, mas olha a virtude que o desafio te traz. Como você vai sair se você, desse desafio, se você superá-lo, se você transcendê-lo, que não é rejeitar. O medo não é rejeitar o desafio, mas não, encontrar essa coragem para enfrentá-lo. E a coragem só a gente entra em contato quando a gente realmente decide enfrentar, né, os medos e tomar as nossas decisões, né? Eu sim, sinto que a gente tem um grande espaço de aprendizado, de crescimento através não só dos nossos medos, mas dos desafios, dos obstáculos, né? Não sim, significa que a gente só aprende com isso, mas a gente aprende muito com isso, né? aprende muito. E a grande questão é que, como a gente está focado em realizar coisas, a gente muitas vezes perde o processo, né? E a vida é um processo, de fato. Se a gente está muito enfocado em que algo tem que ser de um determinado jeito, então eu vou perder essa aventura de ir caminhando passo a passo, que é o que acontece quando a gente entra num campo desconhecido. A gente não sabe qual é o caminho, não tem caminho, é algo novo. Então, eu preciso me permitir relaxar neste momento para eu receber a inspiração do próximo passo, né? Então, esse é um processo que eu venho experienciando. Eu confiar plenamente no momento de vazio para que a inspiração chegue e eu poder, então, partir para a ação. Desde a inspiração, não desde o desespero. Esperar, porque eu dou um passo, agora integra, né? Sim. Mas o que acontece é que a gente foi programado para rejeitar certas emoções, medo, dor, todo tipo de sensações supostamente negativas, mas são Experiências humanas, né? a experiência humana. Então a gente valoriza a felicidade e estar sempre bem, sorrindo, agradando todo mundo, mas do outro lado a gente rejeita tudo o que parece ser negativo e que traz uma sensação física um pouco desconfortável, né? Por isso que este tema da morte também é um convite para... Desconfortável. É desconfortável, mas do outro lado é uma sensação de pleno relaxamento, é incrível, mas precisa passar por esse desconforto, né? E se a gente rejeita isso, se perde de grandes tesouros, como se a gente rejeita o medo, grandes tesouros, a gente rejeita a dor, né? A dor, Sim. então, a gente rejeita de todos os jeitos possíveis, se anestesiando com todo tipo de adições, né? Mas a dor é uma grande mestra também, porque Sim, com certeza. faz com que a gente possa se encontrar com o eu mais real, né? Com o que é real para mim. E aí que começa quando a gente encontra o que é real, começa a gente a ter mais respeito pela minha natureza, pela minha forma, pela minha vida. Mais respeito para poder vivenciar da minha forma. Não preciso mais viver a forma do outro, mas posso viver, me permitir viver a minha forma única de ser, né? E isso faz com que justamente possa viver uma vida plena e quando chegue o momento da morte, eu esteja contente que eu me permiti viver aquilo que eu almejava, aquilo que achei que era real para mim. Parei de querer agradar todo mundo, né? Os meus pais, os meus professores, os meus avós,
e me permito, então, vivenciar a minha vida do jeito que eu acho melhor, né? E isso vai fazer com que... Isso é assumir a responsabilidade da vida. E se dá um medo, porque nessa responsabilidade eu estou sozinho, não posso mais apontar o dedo e responsabilizar as pessoas pelos meus atos. Agora eu tenho que assumir o poder da minha vida e caminhá-la. E se eu errar, qual é o problema? Os meus erros, os meus fracassos foram dos mais importantes da minha vida. Eu aprendi muito, né? Então, de novo, é ter a coragem para se permitir viver a sua forma, né? A minha forma, que não existiu, nem nunca vai existir a minha forma, única, imagina. Claro, ser único e especial, como Né? todos somos, né? Agora, Sim. se eu penso na morte, ou se você pensa na... Okay, claro, a gente está aí conversando, mas a nível de consciência coletiva, se você pensa na morte, você vê mais como... associa mais a uma punição ou uma liberação? Entende? Pois A nível de consciência eu... coletiva. É claro que a gente Sim. trabalha com isso, tentando, dentro da gente, tentando conscientizar, né? As coisas que a gente, com quais a gente entra em contato. Mas a nível de consciência coletiva, percebemos que a morte realmente é mais associada a algo ruim, no sentido como fosse realmente uma punição, sabe? Em vez de que vê isso como, nossa, chegou a minha hora, então significa que aquilo que eu tinha que fazer, eu fiz. Sim. Entende? Então, talvez algo melhor eu vou viver agora, entende? Mas também, às vezes, acontecem mortes que a gente considera antes de tempo, né? Então, a gente tem muitas ideias do como a realidade deveria ser, né? E, às vezes, morre alguém jovem e a gente fica muito puto da vida. Muito puto, porque a gente não entende como isso é possível. E realmente não tem como entender qual é o plano maior por trás de tudo isso, se é que tem. Eu falo de Né? morte natural, não estou falando Sim, de sim, causada natural. por outro ser humano, né, de Sim, forma voluntária. De morte sim, natural, mas eu entendo que por saúde, ou mesmo pode acontecer um acidente, mas não era programado, e isso também faz parte, né? é isso que eu digo, também faz parte. De que morreu? Da morte, finalmente. Tem uma história que eu vou contar rapidinho, Sim. de um rei muito poderoso, da Índia, antiga, e ele um dia, uma noite, sonhou que veio a morte lhe falar que ele tinha até o pôr do sol seguinte para viver. Então, que se preparasse. E que ele estava trazendo esse recado por compaixão a esse rei, que era uma linda pessoa. Ele se despertou desesperado. Será que é mesmo? Então chamou os interpretadores de sonho para ver se realmente era real. Aí vieram os interpretadores com todos os livros dos sonhos e começaram a debater. E aí já era o amanhecer e chegou ao meio-dia. Então o servente velho que estava com o rei há muito tempo falou no ouvido: olha, meu rei, se esperar pelos seus interpretadores de sonhos, vai morrer aqui mesmo. Então é melhor o senhor fugir. Fugir, pegue o cavalo e fuja. Vai para outro lugar, porque a morte falou que estava vindo lhe pegar. Então foge. Então ele falou, é verdade. Pegou o cavalo mais rápido e foi embora. Andou, galopou, até que foi até o limite do seu reino. E satisfeito, desceu do cavalo e falou, obrigado, meu cavalo. Mas ele sentiu uma presença atrás e quando se virou, a morte. E a morte lhe disse, que cavalo veloz, achei que você ia chegar tarde ao nosso encontro. Né? Tinha programado para você morrer embaixo desta árvore. E eu não sabia como era que você ia chegar, mas você escolheu o cavalo mais veloz, então chegou em tempo. Né? Então essa história que diz? Que a morte chega no momento que tem que chegar e nem um segundo mais tarde. Por E a mais gente vai doloroso, contra, né? A gente por vai mais contra também a essa vai em morte, né? conta. Cada dia, na verdade, a gente está indo em contra, né? Sim, mas dá muita dor também para quem fica.
Então, se permitir o luto, e eu vejo com as pessoas que eu atendo, nos processos, muitas pessoas não se permitem esse luto, não, quando perdem alguém. E isso é muito importante, porque o coração fica enrijecido se a gente não permite sentir a dor. E carrega um peso que faz com que nossa vida fique, de certa forma, menos feliz, menos alegre. Então, se permitir o ritual do luto é muito importante, né? Para poder se despedir, para poder entrar em términos com essa despedida, né? E também aproveitar esse momento onde a morte chega perto de mim para poder aprender algo com ela, né? Porque sempre é uma oportunidade quando a morte chega perto. Ela de repente nos acorda do sonho e nos coloca de novo, nos centra na realidade. Diz, espera aí, a morte está perto, é melhor eu começar a viver, né? Porque a gente se perde nos sonhos na vida. E a gente se perde as oportunidades que estão acontecendo agora, bem agora, né? Então o luto é um convite que pode fazer um altar, pode fazer uma carta, pode acender uma vela, pode realmente se conectar com esse ser de uma forma íntima e direta, né? E poder chorar, e poder se permitir chorar, poder abraçar essa dor, não mais rejeitar. A gente precisa ter compaixão por todos os nossos aspectos, né? E parar com o julgamento que a gente tem de que precisa sempre estar bem. Não é possível. Precisa também poder chorar, precisa poder estar mal, precisa poder estar na caverna, precisa respeitar os processos. Como bem falou da natureza, a gente também tem processos que precisam ser respeitados. E se a gente não faz, vai ser uma vida mais complexa. É aprender a ser humano, né, Paco? Porque a dor é parte da experiência humana, não tem como. Então, né, vimos aqui para aprender a ser humano, né? Viver a nossa condição humana. Então, não tem como fugir das nossas emoções, né, dos nossos sentimentos, da dor, né, e de tudo que envolve a nossa experiência humana. Então, eu acredito que a morte também nos traz um pouco essa reflexão sobre, nos fala também um pouco sobre a felicidade, né? Ou seja, o que é felicidade para você? Porque antes de morrer eu quero ser feliz. Eu quero viver uma vida feliz. Então, o que te faz feliz? O que é para você a felicidade, né? Porque se para você a felicidade é viver o máximo possível de uma forma confortável, cuidado, porque depois, né, isso pode realmente te tornar uma pessoa um pouco mais adormecida, né? Tipo, se a felicidade para você é ter uma boa casa, um bom carro, um bom trabalho, né, uma boa mensalidade, ter uma vida o máximo possível mais confortável. Mas o que você veio fazer aqui? O que você veio trazer aqui? Que não é algo para você só. Você veio aqui Sim, para mas contribuir, né? Então, mas o que para te faz ser feliz? sim, para poder contribuir precisa primeiro viver. Precisa viver a sua forma única de ser para poder experienciar desde a sua perspectiva e depois poder trazer esse aprendizado único que você teve para o mundo, né? Mas em relação à natureza, de novo, uma árvore ela precisa ter boas raízes dentro da terra para poder crescer e poder se expandir em felicidade de alguma forma, né? E poder dar frutos. Mas se ela não ter umas boas raízes, vai ser difícil que essa árvore possa se sustentar, né? E isso que a gente normalmente nega a dor, mas só quer a felicidade. Não é possível, porque no momento que nega a dor, nega também a felicidade. Elas são complementares, elas são opostos complementares. Então, precisa começar a conviver com a dor humana de uma forma natural, né? Tudo o que a gente está falando é natural, é o natural. Então, no momento que a gente... Porque o grande medo é a depressão, né?
Mas a depressão ou o sofrimento tem a ver não com a sensação de dor, mas com o que eu, com a história que eu crio dessa dor. Tá me ouvindo? Agora sim, voltou. Pá, Ah, eu acho que falta bem um pouquinho, sim, viu? Daqui a pouco eu tá. acho que vai chegar os O fecho. cronômetros. Então bom, isso já falamos, mas eu gostaria de então trazer uma prática, que é a prática que a gente está falando, de a gente poder sentar, né, que cada um no seu momento possa sentar e poder trazer à consciência a morte e ver o que acontece, né, internamente. O que surge se falo em morte? Quais são os medos? Quais são as imagens, as pessoas que vêm ao meu campo quando eu reflexiono e medito com a morte, né? E isso é uma prática que eu faço esse convite e para poder escrever, escreva, né? Faça essa prática e você vai ver que vai ter muitas coisas que estão pendentes e que requerem um pouquinho de coragem para solucioná-las ou para vivenciá-las, né? Mesmo Isso. que sejam coisas de muito antigas ou coisas que foram guardadas e não podem mais dizer, mas escreva uma carta então, né? Não E deixe qual é o teu pendência. recado, né? O que que você veio trazer aqui nesse planeta? Qual é o teu recado que você quer deixar antes de fazer a tua passagem, né? Sim, sim. Temos um minuto mesmo. Eu queria te Um minuto. agradecer muito, Ah, foi muito, muito muito, lindo. muito Foi especial. muito lindo, muito rápido. É um tema maravilhoso e eu te agradeço. E te ouvir também foi muito bom. A Obrigada. gente está muito em ressonância, né? Sim, sim, total, totalmente. Agradeço todas as pessoas também, né, que acompanharam aqui a gente. Podem seguir com os comentários também aí na live que vai ficar gravada e tá aqui no meu perfil. E esse sábado aproveito para divulgar uma meditação que eu vou conduzir ao vivo pelo Instagram, que é Transmutando o Medo. Isso. Então, é Muito isso, meu bom. querido. Muito obrigado. Olha, Obrigada a você, meu a lindo. Bom Gabi, o dia para Sérgio, a você. Lívia. Bom dia. Obrigado. Boa noite para você. E boa Grande noite para beijo. mim. Obrigado. Tchau, minha gente. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau, gente.